Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aviso de praxe, essa reunião está sendo gravada. Hoje nós vamos conversar com o Lucas. Lucas é parceiro aí de longa data, já conheço de muito tempo. É sócio do Vitec, a gente já conhece o Guilherme Vitec. E começaram ele não, né? O Guilherme começou no leilão e botou ele junto, e ele já trabalha nessa área com imóveis rurais e tudo mais, já tem um bom tempo. E aí estabeleceu uma parceria com o nosso amigo Guilherme. E ao contrário de nós, né? Nós ficamos aqui nos imóveis urbanos e eles deram a fugida pela tangente, foram mais espertos que a gente. Remata menos, mas ganha 10 vezes mais que nós, né? Aos homens do dinheiro. Sim. E aí eles se especializaram em leilão de fazenda e eu quis trazer ele aqui para poder explicar para nós desse novo universo. Desse novo não, né? Novo para nós. Desse universo do imóvel de leilão, dos imóveis de leilão de fazendas. Eu coloquei lá fazenda, Lucas, depois eu fiquei pensando justamente no que você disse. Quando fala fazenda, todo mundo acha uma coisa grande, mas tem sítio, tem chácara, tem coisa menor. Sim. Tem muita coisa boa no mercado aí que dá para comprar também. Então, se apresente, por favor, Lucas. Fica à vontade. Perfeito. Beleza. Boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês aí, esse grupo seleto de arrematantes profissionais aí. Bom, eu comecei no leilão lá em 2021, fazendo basicamente o que todo mundo faz, né? Alguns cursos ali, até que na Smart eu consegui ali encontrar uma turma que me acolheu e que eu comecei a arrematar junto, que é a turma do Guilherme, José Eduardo, Gilson, aquele pessoal ali. E eu acabei entrando na mentoria justamente por causa do Guilherme. Eu vi uma live dele, eu vi que ele era de Passo Fundo, uma cidade próxima a minha, aqui no Rio Grande do Sul, e resolvi entrar na Smart ali. E nesse mesmo período, eu estava trabalhando tentando desenvolver um sistema de avaliação de imóveis rurais de maneira automatizada, né? Utilizando um pouquinho da análise de dados e cruzando informações de imóveis rurais, como percentual produtivo daquela propriedade, declividade, tipo de solo. Eu acabei desenvolvendo esse sistema com um órgão público ali, nesse período, e comecei a arrematar imóveis urbanos. Imóveis ali normalmente POP, e passados 1, 2 anos ali, a gente tentou montar um grupo, o Rômulo fazia parte, tinha o Rodrigo também, o próprio Guilherme, para começar a fazer uma análise para a Smart de imóveis rurais. Essa análise não prosperou, porque a gente achou que era um mercado ainda muito incipiente, e resolvemos pausar aquele projeto lá, né? E aí, passados mais uns 2 anos, eu e o Guilherme resolvemos tocar o projeto sozinho, né? E começar a fazer análises por conta e já modulando uma assessoria ali. E a gente notou que esse mercado ele ainda é muito pouco estudado e pouca gente está arrematando nele, né? E a gente não considerou que é um mercado assim muito complexo. Apenas é um mercado que o pessoal acha que tem que ser ou da agronomia, ou ser produtor rural, ou ter um conhecimento diferente do usual para poder participar desse mercado, né? E, e é algo assim que vocês vão ver na nossa conversa de hoje, que não exige nada mais do que conhecer onde encontrar os dados de informação dos imóveis e basicamente seguir um passo a passo parecido com o que a gente faz nos imóveis urbanos, né? Se podemos começar já com as perguntas ali, Romulo? Vamos lá. Você consegue aumentar um pouquinho seu áudio? Consigo. Uhum. Dá para te ouvir, tá limpo, tá nítido, mas tá um pouco baixo. Tá. Uhum. Beleza. Tentei aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Todo mundo, boa noite, Mirtz. O pessoal já conhece aí a dinâmica, né? A gente já vai começar um bate-papo aqui. Vou fazer as perguntas no final do bloco, já fica aberto. Eu sei que é novidade para muita gente aqui. Calma, segura, respira. Não é muito diferente, não. Tem algumas nuances, mas. E a primeira pergunta é justamente essa. Qual a principal diferença entre os leilões de imóveis urbanos
e rurais? Uhum, muito bom. Eu acredito que seja a avaliação do imóvel rural. Eu acho que é o ponto-chave da análise, se eu conseguir fazer uma avaliação boa desse imóvel. Em relação à parte jurídica, apesar de a gente ter algumas decisões do STF ali sobre a impermeabilidade do bem de família, ela não foge muito da realidade dos imóveis urbanos, né? Principalmente se a gente focar em imóveis extrajudiciais. E já quanto à parte de avaliação dos imóveis, que eu acho que pega na parte do conhecimento da região, né? Diferente do imóvel urbano, onde a gente pode simplesmente pesquisar uma cidade, um bairro, uma rua específica e comparar ofertas, no imóvel rural a gente não consegue simplesmente fazer isso, né? A gente tem que fazer uma análise da região, do mercado, e principalmente da realidade de mercado daquele imóvel naquele momento, né? Que é o caso nosso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Aqui eu estou vendo que tem o Marcelo Naves ali, tem o Sérgio, o Hugo também estão participando aí, que a gente tem alguns imóveis rurais aqui no Rio Grande do Sul, que eles participaram com a gente, né? E o Rio Grande do Sul não vem vivendo um bom momento nesse sentido para imóvel rural, né? Porém, tem o lado da valorização, né? Ao mesmo tempo em que o mercado, quando ele começa a executar alguma dívida, e principalmente os bancos começam a executar os devedores, né? É sinal que o mercado já não está bem, né? Então, é um momento chave para comprar o imóvel rural, para lá na frente ter algum lucro com esse imóvel, né? Então, eles estão participando Ô, de algumas Lucas, operações com a gente. Pode falar. então resumindo, a maior diferença que vocês encontraram é na precificação Isso, na precificação. Uhum. e na questão de documento, na questão, a gente vai discorrer aqui, mas a análise, ela é parecida? Sim, ela é parecida. Daí, documento, a gente já entra na parte da conferência entre se aquela matrícula bate com aquela área que eu estou olhando, né? Se a conferência Entendi. dos vindeiros ali, né? Que a gente vai falar mais à frente. Mas eu acho que a precificação é a chave. Daí, por exemplo, como é que eu vou fazer, no nosso caso aqui, que a gente trabalha com análise de imóveis no Brasil inteiro, né? Como é que eu vou analisar um imóvel lá numa região determinada do Tocantins, e eu estou no Rio Grande do Sul, eu não conheço essa região, nunca ouvi falar, porque isso acontece muito no imóvel rural, né? Como é que eu vou fazer uma análise sem conhecer aquela região? Hoje a gente tem um relatório do INCRA, que ele é um relatório, assim, eu considero ele fantástico. O INCRA, a cada 2 anos, mais ou menos, ele manda todos os técnicos agrícolas cadastrados para aquela tarefa em cada estado para fazer uma pesquisa de transações comerciais de imóveis rurais e de ofertas. Então, esses técnicos, eles rodam o estado inteiro pesquisando os negócios que aconteceram e formatando isso em planilhas, tabelas e descrevendo, assim, dividindo o estado em macro-regiões e descrevendo aquelas macro-regiões para fazer uma avaliação dos imóveis, né? Esse relatório, se vocês Então, quiserem então, procurar ali, então quer dizer que é mais organizado que os leilões urbanos, então, em relação à precificação, essa coisa, é, você consegue buscar um dado mais assertivo. sim, ele é um documento que tem bastante respaldo, assim, é bem confiável, tanto é que vários órgãos públicos utilizam ele, né? Só que nós consideramos ele um valor base, né? Ele é um valor base. Uhum, Para baixo daquilo ali, o teu imóvel não vai valer, né? Então, não uhum. ele é diferente daquele valor da Receita Federal, né, pessoal? Aquele valor, aquele VTN da Receita Federal é outro valor. Esse é um relatório específico para avaliação de imóveis rurais mesmo, né? E se Show. vocês quiserem acessar, vocês podem digitar ali no Google RAMT, R-A-M-T, o estado e acessar os relatórios ali. O último, se eu não me engano, foi de 2022. Em breve deve sair outro, e geralmente eles atrasam um pouco para divulgar. RAMT. Eu até posso digitar aqui no chat aqui. E digita o nome do estado que vocês querem conhecer e vocês começam a fazer uma análise ali a partir desse documento, né? Eu sei que muda muito a questão do rural, porque eu conheço, já morei no Espírito Santo e em Minas Gerais, lugares que tem. Vai muito de acordo com a commodity que é produzida ali. Então, o café é a bola da vez agora.
no Espírito Santo eu tenho um amigo lá e eu acompanho, eu fico por dentro, apesar de agora não estar rematando esse tipo de imóvel, mas eu sempre estou olhando. É absurdo o tanto que terra subiu. Aí tivemos agora o ciclo pecuário, foi para baixa, né? Teve uma baixa do ciclo pecuário. Aí nego desesperou e saiu rifando terra e caiu o preço. E aí você consegue ver que o preço tem essa margem aí, essa base, mas de acordo com o ciclo da commodity que está na região também, o preço parece que ele anda. Aí Sim, tem uma fase especulativa, que os produtores acham que vale, aí põe lá em cima, aí ninguém compra, aí baixa de novo. Se você acompanha o ciclo e você sabe o que está sendo produzido ali, fica mais fácil, inclusive para preparar o pulo, como dizemos, né? Ó, o ciclo pecuário, o ciclo da commodity vai dar ali, você já sabe aonde e que momento você está comprando. Eu acho muito interessante. perfeito, exatamente. E agora, as áreas até, ao menos no Rio Grande do Sul, que as áreas de pastagem, de campo, que elas estão sofrendo uma valorização boa justamente porque aqui está bem valorizado o mercado do gado, né? Então já inverteu um pouco o ciclo. Antes todo mundo queria área de soja, agora mudou um pouquinho. E o próprio arroz também valorizou bastante aqui, né? As áreas de arroz valorizaram um monte também. E vamos lá. Quais os cuidados devo ter para entender, você falou de localização, a localização exata e os limites reais de uma fazenda de leilão? Se tiver alguma coisa para compartilhar, pode compartilhar, viu, Lucas? Fica à vontade. Uhum. Hoje a gente tem muitas tecnologias que nos ajudam, né? Quando eu comecei lá atrás, em 2021, ainda não tinha nada de site para a gente poder pesquisar imóveis. O CAR, ele estava sendo cobrado já, ele começou a ser exigido em 2016, mas ainda tinha bastante propriedades, assim, sem ter feito o CAR. E nessa época também começou a entrar um pouquinho daquela exigência do INCRA, né, que hoje agora até o ano passado era imóveis maiores que 25 hectares, né, e agora são todos os imóveis. Então era bem difícil encontrar o nome do proprietário e aquela propriedade respectiva dele, né. Hoje tem vários sistemas que já fazem isso, né, tem aquele sistema do Smart Fazendas, do Coladelo, tem o registro rural, tem o imóvel agro, tem a plataforma vigente, tem vários sistemas que fazem essa localização do imóvel. O desafio é bater a matrícula com o imóvel exato, né? Só que essa informação, ela já consta no CAR, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um CAR da minha propriedade. Quando eu vou cadastrar o CAR, eu tenho que colocar as matrículas que estão sendo cadastradas naquele CAR. Por quê? Porque o CAR hoje ele é utilizado para os bancos para fazer financiamento, né? Então, eu vou fazer um financiamento bancário, o banco vai me exigir o CAR e vai me exigir a matrícula que eu vou destinar para fazer aquele financiamento. Para caso tenha alguma execução ali, ele já tem um bem em garantia, né? O que que é Então, ficou CAR bem para o fácil pessoal de que não sabe localizar. aí? Todo mundo sabe o O que que é CAR, CAR? CAR é o Cadastro Ambiental Rural do Imóvel, né? É um cadastro Mas que passou a ser o exigido, né? CIGEF é até mais preciso, né, Lucas, em relação ao Sim, CAR. sim, é mais preciso, até porque o CAR, ele funciona assim, né? Você não precisa ir na propriedade para fazer o CAR. O CAR, eu posso abrir o mapa aqui e o cliente vai, se eu for um engenheiro agrônomo, alguém que faz CAR, né? O cliente vai me falando, minha propriedade começa aqui nessa divisa, ele vai circundando até fazer o polígono, né? Já o GEO do INCRA, esse do CIGEF, ele é obrigatório, ele vai ter que ir com a estação total lá na propriedade e fazer toda a medição exata do imóvel, né? Só que esse está sendo exigido, Ângela, né? Está sendo exigido, começou a ser exigido mais vigorosamente há pouco tempo, né? Por isso que ainda não tem tantos, né? Mas isso é uma maravilha, vai dar uma dor de cabeça para a turma se organizar aí, mas já gostei de duas informações. Precificação é diferente, mas você tem uma base para olhar, né? E no urbano hoje é difícil ter isso. E daqui a pouco, outro medo que a turma colocou aqui é justamente esse: saber o limite ali, tudo certinho. Então, com esse sistema, eu acredito que vai o quê? Mais 2 anos, 3 anos para estar 100%? Para todo mundo já estar no cadastro? Hoje o CIGEF INCRA, ele é exigido se você vai fazer uma transação, né? Então, por exemplo, eu vou fazer
tanto compra e venda, quanto uma transmissão de bens ali, ele seria obrigatório que você fizesse esse georreferenciamento, né? Mas não são todos os registros ali, os tabelionatos que estão cobrando essa informação para fazer a transferência do bem, né? Mas eu acredito que uns 2, 3 anos realmente vai ser totalmente obrigatório. Show. Lucas, Como é que você tem feito, Lucas? Insistindo na pergunta, até a Ângela colocou aqui, qual o estado mais complicado, os estados, né, ou o estado, para localizar matrículas, mas e na prática, como é que vocês fazem para checar? É só nesses sites para poder saber se a matrícula bate com o imóvel? Já teve problema com isso? Como é que vocês fazem na prática? Para ter mais segurança. Sim. Na prática, essa é a primeira verificação, né? Então, por exemplo, antes de eu fazer uma análise completa de um imóvel rural no leilão, eu vou fazer essa pré-análise, né? Que seria o quê? Verificar se aquele imóvel que está sendo leiloado é realmente aquele que está no site do leiloeiro. Eu vou procurar a informação por minha conta e ver se bate com a informação que o leiloeiro colocou lá. Eu vou verificar a dívida desse imóvel, né? Se for um leilão judicial, um imóvel milionário lá e uma dívida de 100 mil reais, o proprietário vai pagar essa dívida, né? Então não vou perder tempo com aquela análise. E claro, ver lá no final do processo já não tem uma suspensão ou cancelamento, né? Porque isso acontece bastante no imóvel rural. Às vezes você quer arrematar um imóvel rural que você gostou ali, e você fica anos perseguindo ele ali até ele realmente ser leiloado de verdade, né? Daí a segunda verificação, só para complementar, seria você ligar mesmo, fazer o que a gente faz no imóvel urbano, né? Hoje você consegue pegar os contatos dos lindeiros, tanto por esses sistemas, ou você pode pegar procurando pela matrícula mesmo, procurando o nome no informe cadastral, e você ligar para os lindeiros para confirmar a informação, se realmente aquela área pertence ao executado. E eu diria também para ligar, quando for necessário, para os técnicos que fazem CAR, que fazem referenciamento, ou mesmo que fornecem crédito rural na região, que eles com certeza conhecem os proprietários e conhecem a região daquele imóvel, né? Nesse quesito, nessa investigação aí, eu acho mais simples do que o imóvel urbano. Muito mais simples. Você ligou Lucas, ali, fulano pode falar, de Marcelo. tal. só um comentário aqui, Romulo. Lucas, assim, o que se fala muito aqui, principalmente na região do Tocantins e aqui para cima um pouco, no Pará, Maranhão, é muita sobreposição de matrícula, né, para fraude bancária. Você, com essa nova... até teve o CAR, nós temos uma propriedade em Brasília, tem 21 hectares, então nós tivemos que fazer o CAR a partir dessa nova mudança. Mas com o CAR, ele consegue proteger essa possível sobreposição e a gente não arrematar um imóvel que tem outra matrícula? Em termos assim de veracidade da informação, o geo do CIGEF, né, do INCRA, é o que vale mais, né? Porque ali você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que mandar um profissional para a sua área, para fazer toda a medição da área, pegar todos os pontos, e fazer esse contato com o confrontante para ele assinar e ratificar aquela sua informação, né? Então, o CIGEF, esse do INCRA, que é o que tem maior valor. O CAR, ele já é mais complicado, né? Porque o CAR, às vezes, o cara vai lá e faz uma sobreposição num canto da sua área, ou mesmo tem várias sobreposições em cima de uma mesma área. E o que está acontecendo, assim? Isso eu estou falando minha visão de mercado, né? Aconteceu que o governo quis fazer o CAR para tentar regular um pouquinho os imóveis rurais e utilizar essa plataforma para os bancos fazendo os financiamentos, né? Só que começou a ter muito bloqueio de financiamento de crédito agrário, porque às vezes o cara tinha um único CAR para uma propriedade grande, vamos dizer assim, eu tenho um CAR e eu tenho 300 hectares. E aí eu vou fazer o meu financiamento e eu coloco aquele CAR para aquele financiamento específico. E daí eu já utilizei aquele CAR para aquele financiamento. E às vezes eu tenho que pegar um seguro, um Proagro, alguma coisa assim, porque eu tive uma frustração de safra, e depois eu posso ter algum bloqueio lá no banco.
Ou pode acontecer nessa área aí, eu tenho um pedacinho de uma área que teve algum problema ambiental, né? E isso bloqueia todo o meu CAR para eu fazer financiamento também, conseguir crédito. Então, o que o pessoal está fazendo? Você não tem como anular um CAR que já foi feito. Aí eles estão fazendo, o mesmo proprietário está fazendo vários CAR em cima do mesmo CAR pré-existente, né? Então, está virando uma bagunça, assim, total, assim, no CAR, né? Então, o que vale realmente, assim, se você tiver o CIGEP, assim, ele realmente tem informações ali que são verídicas, né? Mas, assim, Tocantins, assim, Mato Grosso, Maranhão a gente pegou bastante caso já. Tem que ter muito cuidado com matrícula falsa, né? Às vezes você pega lá na matrícula, a matrícula tem até os marcos, assim, para você desenhar no Google Earth. Ah, aqui tem o marco ponto 1, ponto 2, ponto 3, você desenha lá, parece uma área maravilhosa lá no Maranhão. Só que daí você vê aquela matrícula, é uma matrícula limpa, não tem hipoteca, não tem crédito, não tem nada naquela matrícula, né? Ou mesmo assim você verifica no processo, que nem já aconteceu, o proprietário tem vários bens. Tem carro que ele poderia colocar para executar a dívida, tem coisas bem menos valiosas e com menor valor de mercado. E ele coloca aquele imóvel rural para ser executado. Então, todas essas nuances aí a gente vai pegando conforme a prática, né? Aprendendo como o mercado funciona, assim. Acho que tá no mudo, Rom. Maranhão é o pior ou tem algum outro estado que é bem ruim mesmo? Que vocês passam longe, falam assim, ali eu nem vou perder tempo. Até agora, para nós, foi o Maranhão. Mas dizem que não é, né? Dizem que Tocantins e Mato Grosso são piores. Engraçado, eu pensei que Rondônia e Roraima era pior. A gente não tem muitas análises ali, né? Então, pode ser, né? Roraima, então, é complicado. Eu já vi alguns vídeos, eu tenho um parente que mora lá. Se não tiver a instrução do profissional, você não entra ali, não, que ali diz que é tenso. Eu tenho um parente que mora lá, já me falou cada coisa dali. O Então vamos lá, Tocantins de 30 anos atrás, né? Era isso aí também, né? Então vamos lá, na matrícula, o que eu devo observar de risco jurídico, ambiental? Os problemas ambientais, eles vão logo para a matrícula ou não, Lucas? É um passivo oculto que fica aí. Hoje depende, né? Hoje, em relação, assim, no geral, assim, dos riscos, assim, eu diria que não muda muito em relação ao imóvel urbano. Você vai fazer aquela pesquisa de processos, vai ver se tem, além disso, você vai ver se tem algum tipo de embargo ambiental no imóvel. Hoje também tem várias ferramentas que já fazem isso de maneira automatizada, que você não precisa ficar entrando no site do IBAMA, no site da Secretaria do Meio Ambiente daquele estado. Você pode simplesmente, por exemplo, tem uma plataforma que se chama Prospec. Essa plataforma Prospec é uma plataforma que a Minerva Foods, que hoje, junto com a JBS, é das maiores empresas da pecuária brasileira, e qualquer produtor de gado que queira fazer uma venda para a Minerva, ele vai ter que cadastrar o CAR lá no banco de dados dele. E se o banco de dados apontar algum embargo ambiental, qualquer dano ambiental, isso gera um aviso para esse aplicativo Prospec, que a Minerva utiliza e que você pode utilizar também, basta pagar uma assinatura lá, né? Ou senão você pode fazer essa pesquisa nos próprios sistemas ambientais, né, no IBAMA, ali eu posso passar o link para vocês depois. Mas na matrícula, normalmente não está. Normalmente não. Por exemplo, agora tem uma outra plataforma que se chama Map Biomas Alerta. Tem muitas plataformas. O Brasil é um país muito protegido em termos florestais, né? Então, tem várias ONGs que tentam proteger por conta e fazer levantamentos para passar para os órgãos ambientais. E tem esse Map Biomas Alerta, que é um sistema que eles identificam, pode ser assim, 2 pinheiros que você tem na sua propriedade, 2 eucaliptos que você derrubou, que já estavam ali antes, e esse sistema ele consegue reconhecer, ele aponta um aviso naquele CAR, né? Então, às vezes, isso ainda não vai estar na matrícula, não vai ter um embargo, não vai ter nenhuma investigação, nada, mas já vai ter
nesse site lá o apontamento de que pode ter alguma questão ali, entendeu? Então, essa é uma verificação que tem que fazer além da matrícula, né? É isso que eu ia perguntar. Matrícula é questões jurídicas e as questões normais que nós já entendemos e sabemos como funciona. Questão ambiental, outra pesquisa, outra situação, normalmente não vai estar ali. Sim, perfeito. Isso E aí. se tiver ali, confere do mesmo jeito. Confere. Tá. Sobreposição, que é o que o pessoal também, até o Marcelo falou aí. E em caso de disputa de divisa ou sobreposição de propriedade vizinha, como vocês costumam proceder? Como o investidor procede? Vocês já chegou algum caso de você ter que deixar para lá, de evitar problema? Como é que vocês lidam com isso? Isso é um caso complicado. A gente tem uma arrematação aqui no Rio Grande do Sul, que a gente já previa essa possibilidade, e ela realmente aconteceu. Só que ela tem uma vantagem muito grande no leilão, né, por se tratar de leilão. Se eu arremato uma área, por exemplo, assim, arrematei uma área em leilão, e na matrícula lá tinha 200 hectares, no leiloeiro lá constava 200 hectares, e eu entro na hora de medir a propriedade, obviamente não tendo distribuído aí no produto da arrematação, né, que todos nós fazemos, esse bloqueio, e eu chego lá na minha propriedade, ela tem 150 hectares, no leilão rural eles aceitam devolver o valor proporcional ao arrematado, né? Então, 50 hectares eu conseguiria ter de volta, devolvido o meu valor, e até, inclusive, a comissão do leiloeiro sobre esse valor, tá? Então, Essa eu essa não é uma sabia. vantagem do imóvel rural, né? Isso é regra? Não vou dizer que é regra, mas a gente vê acontecer assim, sem... a não ser, obviamente, por exemplo, eu estou arrematando um imóvel que a dívida não vai cobrir aquela execução. Daí tudo bem, é um caso complicado, pode ser que o credor não queira que você faça isso, né? Mas não é o caso desse nosso imóvel, né? O caso desse nosso imóvel, a dívida ela era mais que suficiente para cobrir o saldo e ainda vai sobrar uma certa quantia ali para o devedor. E quando está escrito que é ad corpus? Mesmo assim? Mesmo assim, o que a gente vê na prática é bem assim. Inclusive, a gente confirmou essas informações lá com o Marcos Custódio, né? O leiloeiro da Basson Leilões, né? E ele falou que ele tem conseguido, inclusive, nesses casos também, né? Que bom, para mim é novidade. Eu não sabia dessa, não. Porque realmente tem, e não é por má fé. Na hora de regularizar, não é má fé do cara, é porque um já vendeu, já comprou, aí tem aquela de reda cerca para lá, reda cerca para cá. Eu acho que aqui era feito na confiança, pouca gente tinha documento e tinha essa preocupação de medir. Aí quando você é o cara, o chato, que vai lá medir, fazer tudo certinho, e aí você é o intruso, né, no meio da comunidade, você não é dali, você começa a achar essas coisas e eu, eu, a que eu comprei, eu já fui pensando, cara, se eu tiver que perder aí até 10% de área, tá tudo certo. Pelo valor que eu comprei foi tão bom que... E eu sei que não é má fé dos vizinhos, não. Tem muito encrenqueiro, mas para minha surpresa, todo mundo ajudou. Todo mundo foi lá, olhou, tinha uma Sim. sobreposição. Era o cara mais complicado da região lá do córrego que a gente fala, né? E ele, no final, entendeu, a gente fez direitinho, explicou, pegou um filho, né, mais novo, mostrou para o filho, explicou, e aí foi de boa. Eu achei que eu ia ter atrito, mas não foi não, foi tranquilo. Sim. Até como a Ângela falou antes, né? Se a gente tem um imóvel que ele já tem o GEO do INCRA, o CIGEF, você tem garantia de que aquelas divisas são ali, né? Porque os confrontantes já assinaram, então você tem certeza da localização, né? Agora, os outros casos é mais complicado, aí você tem que pegar um pouquinho mais de margem, né? A gente sempre tenta pegar em imóveis rurais, não é fácil, obviamente, mas é tentar pegar imóveis rurais com 1/3 do valor de mercado. E daí a gente já tem uma garantia, 1/3 do valor de mercado. A gente já tem E uma acha, garantia. Lucas? Acha. Rapaz.
Mesmo nessas Tem. regiões mais disputadas ali, Matopiba, depois eu quero que você fale um pouquinho das regiões, mesmo nessas áreas ou não? Aí já é mais complicado, né? O nosso foco está mais em região, porque assim, o imóvel rural, a nossa tese de investimento no imóvel rural, né, você não vai conseguir transacionar ele num curto espaço de tempo. Então, ele não está lá só para você comprar abaixo do valor do mercado e vender, mas você tem que tentar ter um ganho de valorização daquele imóvel, né? Então, o nosso foco são mais em regiões de expansão, né? Então, a gente consegue encontrar esses imóveis com a um terço do valor do mercado e ainda ter um ganho de valorização naqueles imóveis, né? É mais extrajudicial ou judicial que rola? No rural, geralmente é judicial. Geralmente é judicial. A análise do extra é muito mais tranquila, né? Principalmente no rural. Mas a gente acredita, assim, que é uma questão, uma tendência a aumentar, assim, o extrajudicial, menos pelas notícias, assim, pelo mercado que a gente tem acompanhado, assim, deve aumentar. Tempo de venda do imóvel rural entre arrematação e concluir em média. Olha, o ideal é trabalhar com pelo menos 2 anos, né? Pelo menos 2 anos. Ok. Margem de lucro que vocês oferem dentro disso na média também, dentro dos 2 anos. Aí que tá. Os imóveis que a gente ainda não vendeu eles. A gente sabe o valor de Ok, mercado deles e a gente está segurando para não baixar mais. Mas, assim, são ok. imóveis que foram arrematados, assim, para tirar pelo menos, assim, 100%. Tá? Tá doido. E tem imóvel que vocês tiveram que fazer muita benfeitoria, porque o imóvel urbano a gente fala de uma reforma. E o imóvel rural eu sei que tem benfeitorias, tem a reforma das casas e tudo, e de curral e tudo, mas tem capim para repor, se for de gado, tem cerca. Vocês chegaram a fazer ou ter que fazer alguma benfeitoria ou não? Vocês compraram e estão vendendo da forma que está? Não, geralmente não, porque isso no rural custa muito, né? Você vai mexer qualquer coisa, cara, você vai gastar muita grana, né? Então, Até mas regularização ambiental também vai custar mais caro, né? também custa mais caro, né? Por isso é um item que tem que ter bastante atenção, né? Mas, no geral, assim, o pessoal até tenta te ajudar, que nem você falou dos vizinhos lá, né? A gente tem o caso do imóvel aqui, que essa semana um vizinho lá próximo nos procurou para falar que o galpão tinha sido destelhado, se a gente queria que ele fizesse alguma coisa, fosse lá consertar para nós e fosse verificar a casa que tem lá, se não tinha acontecido alguma coisa também. Então, o A pessoal é Mi, bem solícito nesse sentido, né? a Mirtz perguntou aqui por que vocês estão segurando os imóveis. Ela não entendeu por que vocês não. Na realidade, não está segurando, a gente está, como esse imóvel, por exemplo, um deles tem cotistas, então a gente está estudando o mercado, a gente fez uma proposta um pouquinho além do que, oferecendo o mercado um pouquinho além do que ele vale, para ver se vai surgir algum negócio, né? Vocês estão dentro do preço ali, sem querer baixar e tal, Sim. tentando. Ele está um pouco acima do mercado ou vocês estão com ele dentro do que é cobrado? Na minha visão, daí vai visão do particular, né? Na minha visão está um pouco acima, né? Um pouco acima do mercado. Entendi. Vamos pro famigerado agora. O pessoal não conhece aí, mas é o tema, né? O STF deu uma ajudinha para nós nos leilões rurais aí. Como o tema 961 do STF afeta a penhorabilidade de imóveis rurais que não são o único bem de família? Se quiser explicar um pouquinho aí, lembrando que o Lucas, ele faz a parte de busca, avaliação e tal, ele não é o advogado está palestrando agora, eu acho que é o Vitec, né, do grupo, mas eu pedi para ele dar Amanhã uma ele vai palida, aparecer. ele dá uma palhinha desse tema aqui, que é uma coisa importante que o arrematante tem que saber. Em relação a isso, primeiro tem a questão da impermeabilidade, né, do imóvel rural, em relação aos módulos fiscais, que isso teve uma modificação bem importante esse ano, porque eles consideram na pequena propriedade rural até 4 módulos fiscais, né? Então, até 4 módulos fiscais, você vai ter que pesquisar no site ali exatamente quantos hectares dariam naquela região. Só que esse ano, eles fizeram uma modificação para
tirar a área de APP e a área de reserva legal desse cálculo. Então, essa área, esses 4 módulos fiscais aumentaram ainda mais o tamanho, né? Então, você tem uma propriedade ali, que é uma propriedade que, assim, 90% dela tem reserva legal ali, ou tem área de APP, praticamente você nunca vai conseguir alcançar esses 4 módulos fiscais e ultrapassá-los, né? Então, eu acho que essa decisão é até pior do que esse outro tema, né? Mas, enfim, a gente vê de tudo, assim, de tudo. Por exemplo, um imóvel que a gente pegou, que o Marcelo participou, até o Hugo também tá, não sei se o Sérgio está aí ainda, que é o imóvel de Ibirubá. Esse imóvel de Ibirubá se encaixaria praticamente na tese de imperabilidade, né? Só que mesmo assim, pela decisão do juiz, a gente já viu que ele não iria abrir mão de executar aquele bem, né? E foi justamente o que aconteceu, assim, o executado tentou recorrer, o juiz já foi bem enfático na primeira decisão dele, né? E mesmo cumprindo todos os requisitos da imperabilidade, o imóvel foi a leilão e a gente arrematou ele, né? E não teve problemas para desocupar também, nada. Então, eu vou dizer assim para vocês, o que a gente vê é variadas decisões, tanto a favor do executado, quanto a favor da gente, dos arrematantes, né? Então, assim, eu não posso ter uma garantia de que o que funciona e o que não funciona em relação a essa tese, né? Mas e aí? Foi alegado a imperabilidade, o juiz reconheceu, eu já arrematei. Eu consigo de volta o dinheiro ou como é que está isso? Está pacificado? Você tem que entrar com a outra ação? Como é que está isso? Cara, isso eu vou responder, eu vou entrar em teses jurídicas aí, eu vou referenciar o Guilherme aí, porque eu não fico estudando esse mercado aí. Eu estou te perguntando porque eu estudei bem esse assunto, entendeu? Mas depois eu não vi mais como que desenrolou isso. Para quem Sim. não sabe, esse tema 961 é o seguinte, o que o STF decidiu? Tem eu ia falar quinta emenda, mas não é Estados Unidos, é o quinto artigo lá da Constituição, Quinto, né? o artigo 5º da Constituição diz que quem gosta de jurídico aí, a Motai mesmo é fera no jurídico, tem um tema do STF que diz o seguinte, lá na Constituição diz que a pequena propriedade rural, quando ela é usada para sustento próprio, ela é impenhorável. E aí acontecia que as pessoas entregavam esse imóvel para levantar financiamento e ficou essa disputa, se podia ser penhorado ou não podia ser penhorado, e o ministro Fachin, eu acho que em 2020, decidiu que os imóveis, pequenas propriedades rurais, são impenhoráveis. Aí, qual que é a discussão, que é o que o Lucas estava falando ali? Módulo rural. Até 4 módulos rurais. Só que cada estado tem a sua definição de módulo rural. Então, vamos lá. Eu tenho 4 módulos rurais. Só que tem módulo rural de 4 hectares, de 8 hectares, de 20 hectares. Então, acaba que não é tão pequeno, fica grande aquele pedaço ali, sem poder ser penhorado. E aí, outra discussão que ficou fala da imperabilidade. Só que nós temos o mecanismo da alienação fiduciária. E aí se abriu outra discussão se era estendido a alienação fiduciária ou não. Então, uma dica para quem for fazer imóvel rural, seria bom, o Guilherme está aqui, ele até ia vir, mas ele falou que está lá no evento, é compreensível, é que você observe se o proprietário, se ele tem mais de um imóvel. Quando que isso não vale, não é regra, quando isso não vale? Quando ele tem outros imóveis. Ele tem aquele imóvel, mas tem outra fazenda, tem outros bens. Aí ele não se encaixa porque ele tem outras maneiras de sustentar. Agora, se for o único imóvel dele, ele pode alegar. Só que assim, ele tem que ir atrás do juiz para poder pedir esse reconhecimento. Não é automático. Então, se você arrematou, ele não sabe dessa informação e a vida seguiu e foi embora, tá tudo certo. É só se ele alegar, ok? Então, é um ponto interessante, eu coloquei aqui para falar com o Lucas sobre ele, porque é um ponto bastante interessante de se olhar.
Sim, ele tem um prazo para alegar também, né? Vai depois que o imóvel foi arrematado, ele não alegou a impermeabilidade e dificilmente ele vai conseguir levar, né? E o que nos ajuda muito, de novo, essas ferramentas, né? De localização de imóveis, você poder procurar o proprietário já antes, se ele tem outras propriedades realmente, né? Exato. E cuidar, porque esses 4 módulos rurais, às vezes ele pode ter 2 propriedades, mas elas serem contíguas, né? Então, continuaria dentro desses 4 módulos rurais, né? Então, tem que ter esse cuidado só. Considera como uma única propriedade daí. Deu para entender aí, pessoal, essa parte? Pode pular para o próximo bloco. O primeiro bloco encerrou. Se alguém tiver alguma dúvida nesse sentido aqui, pode perguntar o Lucas. Então, vou para o próximo. Precificação e passivo ambiental, a gente já falou, né, Lucas? Mas vamos lá ver o que tem aqui, ver se tem alguma coisa diferente. Quais são os principais fatores que influenciam o valor de uma fazenda em leilão? O que vocês mais olham? O principal é a área produtiva, né? A área produtiva é a chave da avaliação. Não adianta eu ter um imóvel enorme lá, mas a área produtiva ser pequena, né? O que tem valor de avaliação é a área produtiva. Então, eu sempre costumo fazer, nessas minhas avaliações, considerar assim, por exemplo, eu tenho um imóvel de 100 hectares, e eu tenho nesse imóvel 60 hectares de área produtiva, e eu tenho 40 hectares que estão ali desperdiçados, tem vegetação, tem mata nativa que eu não vou poder suprimir mais, porque tem um marco regulatório no nosso país que consideram que até 2007, se você já estava trabalhando naquela área, se ela já estava consolidada, seja em pastagem, campo ou lavoura, você já tem direito àquela consolidação da propriedade. Há uma discussão se talvez eles vão exigir lá na frente alguma compensação ou algo assim, mas até hoje a gente não viu nada nesse sentido, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Rio Grande do Sul aqui. O Rio Grande do Sul ele é obrigado, pelo bioma, a conservar 20% da vegetação, né? Eu tenho uma área de 100 hectares que eu tenho aberto 60 hectares. Então, eu gosto de trabalhar na minha avaliação com 60 hectares mais 20%, que seria do 100 de vegetação, né? Então, seriam 80 hectares. Eu avalio só esses 80 e os outros 20 hectares eu deixo apenas com um valor ali de sobra, né? Assim você não erra na sua avaliação, né? Porque às vezes se você pega esses 100 hectares e você só tem 60 hectares de área produtiva e acaba utilizando um único valor para avaliar o imóvel inteiro, você acaba incorrendo em erros de avaliação, né? Essa é uma prática que a gente tem utilizado aqui para não errar na avaliação. Show. E se quiserem, né, só para complementar a informação, Romulo, no geral, a maioria no Brasil, assim, a grande parte exige que se conserve 20%, tá? No Cerrado, o percentual, ele é de 35% de conservação. E na Mata Atlântica, perdão, na Amazônia Legal, né, que se chama, você só pode utilizar 20%. Tá? Você pode utilizar 20%. No Cerrado é quanto? No Cerrado, você tem que conservar 35%. Só tem um porém que algumas áreas do Cerrado que adentram em parte do bioma Amazônia Legal, você tem que conservar, você pode, perdão, assim, ó, 20% de conservação é regra geral, né? Daí no Cerrado, entre os 20% de conservação. Mas se você entra perto do bioma Amazônia Legal, do Cerrado, você tem que conservar 35%. E se você adentra na Amazônia Legal, que eles consideram como floresta amazônica, você tem que conservar 80%. Agora acho que ficou mais claro. Então. Vamos lá, então. Trocando em miúdos. Eu tenho um imóvel que está numa região sul, sudeste, vamos colocar um pouco do centro-oeste. Centro-oeste já pega Cerrado, né? Mas sul, sudeste, sim, normalmente, da área total da terra, você vai ter que guardar 20% de mata nativa. Você não pode fazer nada nela. Então, você vai ter 80% sim, de aproveitamento. Mas o meu marco legal é lá em 2008. Né? Sim. O marco legal é lá em 2008. Ela tem que estar aberta até aquele período.
Ela tem que estar aberta até 2008. Isso. Depois daquele período, você não consegue mais suprimir vegetação. Você pode transformar uma área de campo degradado, pastagem degradada em lavoura, isso você pode. Agora, você não pode mais suprimir vegetação. Não pode tirar mais nada. Então, beleza. Não. Quando eu chego no cerrado, é 35% que eu tenho que preservar. E aí eu posso usar de área produtiva 65%. Se ele for no bioma amazônico, ou qualquer área que seja considerada bioma amazônico, aí inverte. Aí eu tenho que preservar 80% da mata e usar 20% para a área produtiva. É isso? É basicamente isso. Na realidade, o cerrado eles dividem em dois, né? Eles têm o cerrado Campos Gerais e o cerrado dentro do bioma Amazônia Legal. O cerrado Campos Gerais respeita a regra dos 20% de conservação. Já o cerrado dentro do bioma Floresta Amazônica, daí você tem que conservar 35%. Dá um exemplo de estado que tem essa você sabe ali quais estados? Mato Grosso tem, né? Mato Grosso tem um canto, sim. No Mato Grosso já tem. Agora, Piauí, que eu sei que tem soja ali, Luiz Eduardo Magalhães, aquela região, é o cerrado normal. Sim, cerrado normal. Uhum. Só que qual que é o ideal? Você pegar e verificar o mapa, né? O mapa de biomas do Brasil ali, e a própria legislação ambiental ali, ela descreve essas áreas, né? Sabe uma coisa que você está me levando a pensar aqui? Qualquer pessoa que for comprar um imóvel rural, eu não vejo essa prática na região que eu morava, não. O pessoal não olha isso tudo não, tá, Lucas? Vai vendendo, vai comprando, quando for uma casa. Eu acredito que tem que ter um profissional acompanhando para fazer todo esse levantamento, independente da transação que você for fazer, se for por leilão ou normal. É importante fazer esses levantamentos que você está trazendo para nós aqui. Uhum. É que o produtor rural, ele já quando o cara já é da área, ele já é mais acostumado com essas questões, né? Então, ele não se preocupa tanto. A gente que é de fora acaba se preocupando mais. Por exemplo, eu acompanhei uma transação de um conhecido esses tempos, numa área do Mato Grosso, que ele comprou, tem 1.000 hectares. E desses 1.000 hectares, tinham 100 hectares que ele ia ter que fazer uma compensação ambiental, que o cara já tinha aberto, e o Ministério Público estava exigindo que ele fizesse uma compensação. E isso ele ficou sabendo lá no final da transação, sabe? O cara não tinha aberto o jogo para ele. Só que ele falou assim, não tem problema, esses 100 hectares, eu vou comprar uma outra área de vegetação aqui, no mesmo bioma aqui, e vou compensar com essa área que está aberta a mais aqui. Então tem essa estratégia também, você pode fazer uma compensação ambiental, né? Mas se você não sabe desde o começo e não está preparado financeiramente, como é que você faz esse jogo? Você tem que comprar uma área em outro lugar para repor essa. E aí vira uma dor de cabeça. Uhum. E assim, eu tomei uma multa, vamos lá. Eu tenho um imóvel rural, eu tomei a multa. E vou vender para você. E aí eu transfiro, você não olhou nada, comprou o imóvel. A multa é pro terreno? Ela acompanha o imóvel? Ou ela fica com o ex-proprietário? A multa vai ficar com esse proprietário, né? O que você vai herdar é a responsabilidade de compensação daquela área, né? De você fazer ou uma compensação, como eu disse, né? Ou uma própria recuperação da área também. Então, o problema ambiental é teu. Você vai ter que resolver, que você comprou. A multa fica para mim. A multa vai acompanhar o devedor lá, ele não vai escapar de pagar essa multa. Tá, mas aí você que comprou o imóvel, você tem que resolver de qualquer maneira, independente se for você ou não o causador. Por isso que algo tem que ser verificado antes, né? E aí vamos lá na pergunta fatídica. Como é que faz essa verificação? Aonde eu procuro para saber se tem embargos ambientais, se tem área de preservação, se tem multa pendente? É tudo num lugar só ou tem vários lugares para me procurar? Depende da maneira que você faz, né? Eu vi que alguém colocou o link do Prospec ali até, que é uma das ferramentas que tenta unificar esses registros, né? Você pode, então, fazer da maneira manual, entrando no site do IBAMA, depois entrando no site da Secretaria do Meio Ambiente,
às vezes até tentando coletar informações nas prefeituras, ou você pode se recorrer de ferramentas que já fazem essa união de informações, né? Tem uma outra ferramenta que é muito boa, que se chama SpectraX, que faz também eles são uma empresa mais focada em aquelas análises ESG, né? Então, eles já fazem esse batimento dessas informações, né? Então, eu costumo recorrer mais a essas informações centralizadas, e aí sim, se eu fico em dúvida, alguma questão, por exemplo, tem algum processo ambiental em relação àquele devedor e não tem nada, nenhum apontamento nessas ferramentas, eu vou fazer uma análise mais profunda ali, procurando os próprios órgãos ambientais, né? Entendi. Qual o preço médio? Porque assim, eu não tinha começado ainda, eu falei com o pessoal, eu comprei uma propriedade por 135 mil e vendi rural, e vendi ela por 250. Comprei no leilão, estava falando com o Lucas. Então, é um valor pequeno. É uma transação, digamos que de um pop, né? E não teve toda essa complexidade e tal. Mas qual que é o valor que vocês costumam perseguir hoje de arrematação? Nós estamos falando de arrematações aí de 200, 300, 400, 500 mil, para cima de 1 milhão. Qual que é a média aí que vocês costumam procurar? Uhum. A gente basicamente não costuma procurar por valor, tá? A gente foca naquelas propriedades dificílimas de encontrar, o leiloeiro não encontrou, que está difícil de encontrar informação nesses registros públicos dela, e que a gente vê que o valor está gritante, assim, em relação à subavaliação, né? Então, essas áreas que a gente foca hoje, né? Mas isso vai muito de acordo com a região, por exemplo. Você vai ter que utilizar esses cadastros para entender a realidade daquela região. Tem região que a área de 25 hectares é uma área considerável já, dependendo do plantio que ele tem ali, alguma árvore frutífera, por exemplo, né? Agora você vai ter outras regiões que uma área de 700 hectares vai ser uma área média, né? Então vai ser muito de acordo com a região que você está analisando. Eu consigo exemplificar isso mais fácil. Vamos lá, ó. Eu morei no Espírito Santo. Se você fala aí de 10 alqueires de terra, 10 alqueires, de 48 mil metros quadrados cada alqueire, o cara já começa a ficar grande no Espírito Santo. Beleza? Quem tem de 10 alqueires acima. Pequena propriedade, 1 alqueire, 2 alqueires. Nós estamos falando do Espírito Santo, que é um estado desse tamanho. Eu fui no Piauí para um ex-patrão meu, ele ia montar uma concessionária de trator da Massey Ferguson. Eu fiz um levantamento de mercado lá para ele e fiz toda a análise. Lá no Piauí, e aí nós vamos falar de hectares, os alqueires lá de Minas, 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Quando eu cheguei no Piauí para fazer esse levantamento, quem tinha 200 hectares era um sitiante lá no Piauí, onde tem soja, feijão e tudo mais. Para você ser considerado um produtor médio, na época, você tinha que ter 5 mil hectares. Quando você está falando que o cara é grande, são 15 mil. E quem é muito grande, que eu fui nas fazendas lá, o cara tinha 20 mil hectares de área. Aí é um cara grande. 20 mil hectares cá no Espírito Santo e regiões de Minas Gerais e no Sul, eu acho que nem deve existir desse tamanho. Então, depende muito da região e do local. Eu te entendo quando você fala, é grande, mas tem áreas que você ter 4, eu tinha lá 75 hectares a terra que eu comprei. No Espírito Santo é grande, pronto, 75 hectares. Era grande. 75 hectares, você não senta na mesa para conversar com ninguém no Piauí, no Mato Piba ali, na área de soja, no Mato Grosso. Você é ninguém. Sim, e isso você tem que entender aquela realidade antes da arrematação. Por exemplo, a gente está falando do Piauí, né, que são áreas grandes. Eu vou arrematar uma área de 25 hectares lá, eu vou ter que vender para algum vizinho, para algum lindeiro, para ele só aumentar um pouquinho a capacidade produtiva dele. Agora,
O cara que vai ir de fora especificamente comprar a tua propriedade para começar a produzir lá, ele vai querer uma área grande, vai querer uma área de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, entendeu? Então, você tem que entender a realidade do mercado e a realidade do teu imóvel naquele mercado, né? Vocês se profissionalizam em uma área só ou vocês olham o Brasil todo, Lucas? A gente tenta olhar o Brasil todo, tá? Até para entender melhor os outros mercados, mas é mais quando a gente é demandado para analisar mesmo. Dos clientes, o pessoal procura vocês Isso. para poder olhar. Isso. Pessoal, o segundo bloco foi, vamos para o terceiro agora. Quais são os custos ocultos ou inesperados que o arrematante pode enfrentar após a compra? Uhum. Vamos lá. Eu acho que uma das dificuldades assim, que a gente tem em relação a uma avaliação à distância, né? Porque assim, nem sempre você vai conseguir olhar a área, né? Se tratando de imóveis rurais, né? Você pode até mandar um corretor, alguém para verificar a área para você, mas não é a mesma coisa que você ir até a área e verificar se você entende um pouquinho do negócio, né? Então, às vezes você pode pegar uma área que ela está muito danificada, mal cuidada, né? E isso influencia muito na avaliação daquele imóvel. E isso é algo que você não consegue precificar antes. De repente você vai chegar numa área que você arrematou e todas as áreas que tem ali ao redor são áreas padrão, e a área que você arrematou, você tinha um executado que já não estava investindo mais na área por causa das condições financeiras, não estava adubando a área, não estava passando veneno de maneira adequada. E você chega na área, apesar de ela estar produzindo, ela está muito mal cuidada, está com o solo pobre, né? Então, eu acho que o maior custo, a maior surpresa que você pode ter é aí, nesse sentido, né? A maneira que você pode amenizar isso é mandando gente olhar a terra, né? Conversando com os mineiros, conversando com técnicos agrícolas da região para tentar entender a realidade daquele produtor, né? Que está sendo executado. Eu tenho um amigo meu que trabalha com café no Espírito Santo, falei com ele esses dias, e assim, área de café e na leilão. Aí ele me falou, cara, olha só a terra. Uma plantação, porque você fica pensando assim, café vai dar tantas sacas, só o valor da colheita vai dar, é uma ilusão, só o valor da colheita já vai dar o que eu estou investindo aqui. Só que ele me disse o seguinte, cara, café, 2, 3 semanas que você deixa de dar os tratos culturais nele, já era, você não pega mais. Olha só preço de terra, esquece o que está plantado em cima, olha benfeitoria e terra. Não fica olhando demais o que está plantado, não, porque se o cara está sendo executado, normalmente ele não está cuidando mais da plantação, não está cuidando daquilo ali, não se ilude, não. Sim, exatamente. Vamos lá? O que passa a ser responsabilidade do novo proprietário imediatamente após a arrematação? Mesma coisa do que o imóvel. É porque no IPTU é diferente, né? É outro. Ele é o ITR, né? O pessoal costuma chamar do imposto dos R$ 50, né? Porque é um imposto muito barato, né? Então, isso não vai influenciar nem sequer na tua análise do imóvel, né? Mas, basicamente, sim, as mesmas coisas. Só a questão, eu acho, prioritária, assim, do imóvel rural é tentar entender quem é que está ocupando aquela área, né? Porque você pode encontrar uma certa resistência para sair da área, e eu não digo no sentido, assim, de não conseguir tomar posse da área, mas se você está planejando, por exemplo, uma cultura, eu estou arrematando, vou dar um exemplo no Rio Grande do Sul, né? Eu estou arrematando uma área em julho, e eu gostaria de tentar plantar nessa área já para ter safra de verão em setembro, outubro. E talvez isso eu não consiga, né? Então, você tem que ter sempre esse cuidado de jogar, não tentar trabalhar com o prazo para você poder utilizar a área a seu serviço, né? Entendi. E como planejar custo de manutenção, regularização e eventual revenda da fazenda? Sim. Entrando de novo no assunto dos registros obrigatórios, né? Para você vender essa área, o mínimo que você vai ter que ter é o CAR e o GEO da área, né? Então, você vai ter que contratar um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, um técnico agrícola para fazer o CAR e para fazer a medição dessa área, né? Isso é um dos custos.
Depois você vai ter que fazer a regularização desse ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e fazer a regularização do CCIR também, né, que é um outro valor baratinho, assim, que você tem que pagar para ter o imóvel regularizado. Em relação à regularização, basicamente é isso, né? Agora, a manutenção é uma coisa que pode trazer um certo problema, assim, porque se você tem uma área de lavoura e você toma posse e não coloca ninguém para produzir naquela área, ela em cerca de 6 meses, assim, as plantas invasoras, elas começam a tomar conta da área, né? Então, começa a espalhar semente até para os vizinhos ali, o que cria até um desconforto com os vizinhos, porque o próprio vento começa a levar semente de capim invasor ali, e depois você tem um custo grande para recuperar. Então, o ideal é sempre você ter alguém na área, né? Às vezes você arrematou a área, e a área já está arrendada para algum... Não era o executado que plantava e a área estava arrendada. O ideal é deixar que continue arrendada, sabe? Deixa o pessoal trabalhando na área, para ela se manter viável para venda, né? Então, esse é um custo importante. Você tocou num ponto interessante aí. A gente sabe que no imóvel urbano, se o contrato de aluguel está averbado na matrícula, eu tenho que respeitar ele até o final, beleza? No imóvel rural, se eu tenho um arrendatário e ele fez o registro desse contrato de arrendamento na matrícula, eu sou obrigado a respeitar da mesma maneira? Sim, da mesma maneira. E é até um pouquinho mais complexo no imóvel rural essa questão, porque o arrendamento, mesmo se ele não estiver averbado na matrícula, muitos juízes consideram que você tem que respeitar, porque tem o Estatuto da Terra e ele sobrepõe outras leis, conforme alguns argumentos nesse sentido. Então, sempre é bom você entrar em contato novamente, conhecer a região e saber quem está plantando naquela área, né? Nem sempre você vai conseguir descobrir, e eu não vou dizer que essa é uma informação, assim, que seja obrigatória, porque no geral, assim, o pessoal, se você fala que, arrematei essa área, não é mais aquele proprietário, o arrendatário, ele geralmente ele vai na boa fé, assim, e ele tenta agir da maneira correta, porque ele sabe que ele pode se incomodar depois também, né? Mas em termos legais, assim, você deveria respeitar o arrendamento, mesmo que não estivesse averbado na matrícula. A ação de missão na posse é a mesma coisa? Entra-se do mesmo jeito, não muda nada? Mesma coisa, e nos casos que a gente trabalhou até hoje, que é um medo do pessoal, assim, de conseguir tomar posse, a gente não tem tido dificuldades, tá? Porque a dívida rural, geralmente, ela é uma dívida que se arrasta muito mais tempo do que o imóvel urbano, né? Então, aquele proprietário, ele sabe que aquele momento está chegando e que aquilo ali vai acontecer e ele vai ter que sair daquela área, né? Inclusive, imóveis que a gente arrematou e que o próprio executado morava na área, né? Teve que deixar a área para... Ele morava e produzia na área e teve que deixar a área que tinha sido arrematada em leilão. Show. Pessoal, minhas perguntas aqui se esgotaram e agora abrimos a rodada de perguntas livres, né? Tema livre. Tema livre não, perguntas livres. Pode levantar a mãozinha aí que nós vamos na sequência. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Pode falar, Mirtz. Pode abrir o microfone e falar. Já abriu aí, pode ir. Oi, boa noite, tudo bom? Lucas, como que funciona a parte da desocupação em relação ao executado? É que nem no urbano, assim, eu digo o perfil dos executados, porque no urbano a gente tem sempre aquela coisa, não vou sair, não vou sair, não vou sair, depois sai, né? Normal. Ele vai, bate pé, aí faz aquele escândalo, aí você fala que não quer acordo e tal, aí depois aceita acordo, aí sai de boa, na maioria dos casos. Como que funciona esse perfil no caso dos fazendeiros? Porque eu acho que perder uma fazenda é diferente de perder um imóvel urbano, né? Sim. Mesmo o perfil deles. O que a gente vê na prática, assim, que são bem parecidos os casos, tá? Eles agem da mesma forma, tentando ganhar tempo,
Mas uma análise que a gente faz, que é importante, sim, é ver o perfil do executado, eu acho que conta mais do que no imóvel urbano, no imóvel rural, tá? Porque às vezes a gente está lidando com gente que tem muita influência e muito dinheiro. Então, ele pode arrastar aquela briga judicialmente por muito tempo, pode investir muito capital em advogado, em assessoria jurídica, e pode tentar utilizar de influências no próprio judiciário ou nos outros órgãos, né? Então, isso é algo que a gente tenta cuidar bastante, ver o perfil daquele executado antes de arrematar. Eu acho que isso é mais importante do que no imóvel urbano. Tá, então, quer dizer, eles são piores, então, nesse sentido, eles são mais complicados de sair do imóvel do que os do imóvel Se ele urbano. tiver bastante capital à disposição e bastante influência, sim. Ô, Mirtes, só para dar eu arrematei 2 imóveis rurais, presta atenção. Até os imóveis urbanos também. Romulo, tá? Eu não entro sem saber quem é que está do outro lado. Não entro sem... Por exemplo, o que eu comprei a terra de 75 hectares, eu peguei o nome completo, liguei lá na cidade, eu tinha conhecidos, mandei puxar, como diz o outro, a capivara todinha, eles têm muita influência, Lucas, mas se a gente conhece o lugar e você também tem influência, você pode usar. Falei, gente, dá uma geral nesse cara. Aí veio a ficha. Tá morto, não tem dinheiro, perdeu a terra por causa disso. Vocês não têm ideia no meio rural ali o tanto que a turma entrega o camarada. Ó, não entra, é assim. Não, eles são terríveis. Na outra que eu comprei também, mesma coisa. Mandei puxar. Ó, tem dinheiro? Não tem? É influente? Não, não tem. Perdeu a terra porque pegou e estava bebendo cachaça, pegou o dinheiro, comprou não sei o quê. Eles contam até a história. Por que ele perdeu? Como que ele perdeu? Você tem que ter assim, bastante paciência, mas você consegue levantar muito mais do que no urbano. Ninguém... E, ô Lucas, o projeto que você falou lá que a gente começou com a Smart lá de imóvel rural e tal, até fizemos algumas análises e me deixaram a responsabilidade de ligar para fazer esse levantamento. Você lembra? Sim, Você liga, aí você me ensinou lá para olhar os vizinhos, como é que acha o número dos vizinhos, os técnicos, eu liguei. Cara, é incrível como todo mundo te informa. Você já pegou a informação, você agradece, e eles continuam, não, que é assim, você quer que eu vou lá? Você quer que eu tire foto? O que você quer que eu faça? Bom, isso é legal, isso é muito bom. Pelo menos as experiências que eu tive, né, Lucas? Não sei como que é com vocês. Comigo foi assim. No geral é assim, o perfil do produtor rural é assim, né? Muito parecido. Isso é bom. E vem cá, em relação ao que... Quando você vai arrematar um imóvel, você tem que conhecer a região para saber que tipo de plantação, que tipo de matéria-prima que é utilizada naquela região. Não é isso? Que tipo de cultura? De cultura, tanto de plantação como também, às vezes, de gado, não sei como que funciona. Mas, não sei, até inclusive queria saber se é igual no caso de fazenda de gado e fazenda de plantação, se tem diferença na hora de fazer uma arrematação, na hora de buscar esses imóveis, e o que tipo de análise que vocês fazem para saber se vale a pena. Porque, por exemplo, creio eu que se o cara tiver lá uma fazenda de soja num lugar onde não dá soja, né? Só uma suposição. Por isso ele quebrou, vamos supor, né? É uma coisa que você vai ter que reposicionar. Existe isso ou não? Por isso que eu acho importante, quando você vai analisar um imóvel no lugar que você não conhece, você sempre começar pelo RAMT, aquele relatório que eu citei. Lá você vai entender a região. Ele vai te falar, por exemplo, vamos pegar a região ali de Balsas, Tasso Fragoso, no Maranhão. Ele vai te citar essa região, nos últimos anos começou a acontecer uma valorização muito grande da cultura da soja,
e por isso o mercado está aquecido. Às vezes eles colocam até os recortes assim da valorização assim do preço da soja nos últimos anos, ali do preço das propriedades. Então, você começando pelo RAMT, você vai conseguir entender qual que é a realidade daquela região. De repente, você vai estar olhando um imóvel ali que ele está em campo, está em pastagem. Mas ali naquela região, você já vê uns relatórios ali que a soja está em expansão. Então, talvez você tenha uma oportunidade de ganho, de valorização de capital naquela região, né? Então, no caso, seria um reposicionamento da fazenda, né? Sim, nesse caso, para um aspecto positivo, né? Certo, aí dá para ser feito isso. Sim. Então, isso encaixa no que você disse lá atrás. Vocês olham áreas de expansão. E aí, para a gente não confundir, a gente, quando fala de expansão no urbano, é que estão construindo, estão fazendo a expansão do lugar. Mas, na verdade, o que vocês analisam era, por exemplo, gado e está virando para soja, uma outra coisa, e tá a expansão de uma nova cultura. Seria isso? Sim, seria isso. Por exemplo, vou citar um exemplo agora, que todo mundo vai sair procurando área nesse estado, mas no Ceará, faz 2 anos que o pessoal do Mato Grosso começou a subir para o Ceará para começar a produzir algodão novamente no Ceará, que é uma cultura que foi extinta faz mais de 20 anos, porque teve uma praga lá que dizimou as culturas de algodão na região, e eles pararam de produzir. E é uma região que tem confecção e tem acesso logístico muito bom. Então, há uns 2 anos, o pessoal começou a investir novamente lá, alguns grandes produtores do Mato Grosso, né, começaram a comprar imóveis numa região específica lá, se eu não me engano, é Araripe o nome, e começaram a expandir para lá. Então, esse tipo de região, às vezes você começa a olhar, opa, aqui é uma oportunidade boa, uma oportunidade onde eu posso pegar um hectare bem abaixo do valor de mercado, e que daqui 5 anos, 10 anos, vai ser uma região que vai estar muito valorizada, né? Então, esses são os imóveis que a gente busca, né? Não é uma valorização de curto prazo, uma valorização de longo prazo. Um imóvel rural é um imóvel que quando você começa a ver a valorização dele ao longo do tempo, você não vai querer se desfazer, né? Nesse caso específico, são 10 anos, né? Para ganho de capital, quanto tempo, mais ou menos, você demora entre uma compra e venda? Para ganho de capital? Como eu falei antes, eu acredito que imóvel rural, o mínimo que você tem que trabalhar é 2 anos, né? Mas um imóvel que nem esse, numa região que está começando a entrar uma cultura novamente, né? Você tem que trabalhar com prazo de 10 anos, né? Pelo menos 10 anos. E agora se você pega posicionar um imóvel, aumenta esse prazo ou mantém os 2 anos? Sim, daí um reposicionamento, a gente está falando, por exemplo, de uma região que vai mudar era o tipo muito de cultura. era muito forte em pastagem, assim, mas era uma pastagem sem muito vigor, uma pastagem de baixa qualidade, e está entrando lavoura, né? Aí entra muito a questão especulação do local, né? Se nessa conversa com técnicos, com agrônomos, se aquela região é uma região que ela está sendo muito bem falada, que tem muito potencial, que nem tem regiões agora no Mato Grosso do Sul para eucalipto, né, para celulose. São regiões que sofreram um boom gigantesco. Se você se antecipa um pouquinho esse boom, você consegue vender as propriedades em 1 ano com uma valorização boa, né? Mas isso vai depender muito do aspecto daquela região onde você está analisando, né? Ó, vocês não têm noção da distância, mas o Espírito Santo é pequeno, mas a região onde esse amigo meu tem uma terra, um alqueire, 48 mil metros quadrados, chega a 300 mil. E lá é café, só café. Tem uma região a 100, 150 quilômetros próximo dali, que é pecuária leiteira. E aí, aonde o pessoal produz café, já não está tendo espaço e supervalorizou. 300 mil em 48 mil metros quadrados. O que já começou a acontecer? 150 quilômetros de distância um lugar do outro. A pecuária leiteira não está tão bem no outro local e você consegue comprar pela metade do preço ou até menos e muito mais terra. O que o pessoal está fazendo? Comprando mais terra do pessoal do leite que está quebrando, caindo das pernas, e está parcelando, e já começou o café a entrar nessa área que era só o gado leiteiro. Eu estou falando de 150 quilômetros um lugar do outro.
Então é mais ou menos isso que eu acho que o Lucas e os meninos ficam atrás, né? Nessa área está começando a entrar essa cultura. Vamos nos antecipar e segurar. E assim, a gente não tem ideia, quem não vive isso, não tem ideia a velocidade de investimento e como essa turma entra. Se eles viram o canhão para um lugar, o Lucas está falando aí de 5, 10 anos para uma grande valorização. Mas dependendo do local e os produtores, se eles começam, se houver uma corrida para essa área, eu te falo que 3, 4 anos aí, você dobra de preço, propriedade até mais, tá? Não é tão lento assim não, tá, Mitz? Se você achar o local certinho e encaixar numa propriedade boa, essa valorização é rápida. Não, o Lucas falou 2 anos para ganho de capital no normal, que é nesses mais específicos, normal, né? Que é maior, né? Então, no caso, seria mais ou menos isso, uns 2 anos, 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos, qual é um índice interessante de ROI numa fazenda nesse prazo? Sim, depende muito do que você está buscando, né? A gente busca, como eu falei antes, propriedades que sejam 1/3 do valor de mercado, que a gente já tem um ganho considerável ali e pouco risco, e que ela tenha uma possibilidade de valorização, né? Então, se a gente Existe preço viu, né? Existe. Existe. Mas você Sim. falou que tem 1/3, Que está subavaliada, né? Ah, Se a gente pegar, por exemplo, assim, só para dar um exemplo, né, Vitor? Se a gente pegar imóveis no qualquer lugar do país que produziam soja, e você pegar o preço da soja em 2018, onde o processo começou a ser executado e a área foi avaliada e a saca de soja estava R$ 85. Depois a saca teve um boom, em 2021 foi até R$ 180. Né? Hoje, vou dar o exemplo da minha região, ela está em R$ 120. E às vezes só teve uma valorização ali pelo Tribunal de Justiça da avaliação que foi feita lá em 2018 daquele imóvel. Enquanto isso, uma área que valia 500 sacas por hectare, conforme a demanda, o aumento do preço da soja foi para 1.000 sacas por hectare e ainda aumentou o preço da soja de 80 para 120. Entendeu? Então, você tem uma subavaliação gigantesca nesse imóvel, né? São esse tipo de oportunidade que a gente acha interessante. Não existe uma obrigatoriedade, que nem no leilão, nos leilões aqui da área urbana, você tem um prazo para fazer, tudo bem que a maioria dos juízes não respeita, mas você tem um prazo para estar reavaliando, para estar fazendo para aquela avaliação tá valendo. No caso das fazendas também tem ou não? Tem um prazo, mas se ele foi reavaliado pelo Tribunal de Justiça, o imóvel foi reavaliado, né? E o executado não pediu uma reavaliação para o perito ir lá novamente e reavaliar o oficial de justiça, daí é um caso específico, né? Não, entendi, mas eu digo assim, não tem isso, não tem um prazo certo, porque para manter essa, que nem você falou, ele não teve avaliação, ele pegou avaliação de 5 anos, de 10 anos atrás, e não existe, assim, isso não é um motivo de estar, como é aqui no urbano, de não estar conseguindo, enfim, de estar tendo um problema mais sério, porque ficou 10 anos sem reavaliar. Eu acho que quem está sendo lesado ali, no caso, quem está perdendo, ele próprio pode pedir a avaliação alegando muito tempo de avaliação, né? Ele pode estar sendo prejudicado. Ele poderia alegar, né? Mas se ele não alegou e o imóvel já foi executado, e a gente vê isso muito no extrajudicial, né? Porque o extrajudicial, os bancos demoram muito para levar esses imóveis, né, para uma venda direta. Às vezes a gente pega imóveis ali do Bradesco, por exemplo, que a propriedade foi consolidada lá em 2020
e agora que eles estão trazendo o imóvel novamente para uma venda direta ali, né? E não é uma constância haver essa reclamação da parte do executado. Tem, né? Mas aí vai de processo para processo, né? Tem só fazendo análise. Normalmente, ô Mitz, normalmente o processo já está se arrastando tanto, o juiz já está todo mundo de saco cheio com aquilo, que não fica caçando jeito de reavaliar. É porque a gente, como nós conhecemos, nós levamos do pressuposto de que quem está sendo expropriado também conhece, mas ele não conhece. Aí ele vai contratar um advogado que talvez conheça menos que ele ainda, porque não é especialista. E a gente já sabe a qualidade disso. Não é especialista em área rural, muito menos. E aí ainda tem a especialização em área rural. E aí o juiz já está com aquilo ali, volta, revolta, mexe, remexe. Você não tem ideia. Então, assim, o que ele disse. É isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, assim, eu acho que, proporcionalmente falando, em relação aos imóveis urbanos, os imóveis rurais têm uma maior facilidade nessa parte da subavaliação se manter, não é isso? Sim, sim. Da subavaliação. Porque é o seguinte, outra coisa. Era nisso que eu estava tentando chegar. Sim. Aí você pega um perito, o Lucas já disse, qual que é a principal diferença? A avaliação. Aí, beleza, o juiz mandou avaliar. Aí você pega um perito, um oficial, que sabe menos ainda. Às vezes o cara cadastrou lá para ser um avaliador, mas o curso de avaliação dele foi todo urbano. Aí ele chega em volta ali e pergunta, vai muito do ânimo também. Se é uma época que está todo mundo pessimista, que o ciclo pecuário está baixo, isso não vale nada, não. Isso talvez valisse, isso já vale. Eles nem vão na área, né? Eles nem vão na área. Você vê ali, o cara só avalia, essa região está mais ou menos tanto por hectare. Exato, mais ou menos tanto. É isso aí. Ô, Carla, vai lá, Carla. Obrigada. Boa noite, Lucas. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando ali atrás que da área da terra que precisa. Deixa eu ver se eu sei me explicar, porque o negócio é tão complexo para mim que precisa ter uma quantidade específica de mata nativa, né? Ou de árvore, sei lá eu como é que chama aí. E que se você não tiver, você pode comprar uma outra área, certo? Para suprir aquela área. Mas e aí na hora de você fazer a venda? Aí você teria que vender as duas áreas em conjunto, ou você já vende aquela área somente que já existe aquele problema, e aí essa compensação fica para quem está comprando, e aí como é que fica aquela outra área que você comprou só para compensar essa área que não tinha a quantidade de reserva legal? Sim, o ideal é você vender junto a área de compensação, né? A não ser que você queira dar um golpe no cara que está te comprando, mas sim, teria que vender junto, né? Fazer um negócio correto. O problema é se a área é distante, né? E aí? Mas é que se a área de compensação, quando a gente fala em área de compensação, é uma área que ela é toda fechada em vegetação, né? Então, de qualquer maneira, aquela pessoa que vai estar comprando a área de você, ele também não vai ocupar aquela área, né? Vai ficar só como um bônus mesmo para ele, né? Provavelmente nem vai ser utilizado como precificação no valor da propriedade, né? E ele não pode fazer absolutamente nada com ela. Ele não pode fazer absolutamente nada com ela. Ela é preservação permanente. Você só vai transferir. E, na verdade, o que ele está comprando é o principal ali, você manda para ele e está tudo certo. Mas você imagina que se é uma pessoa que já produz, que já tem, e que já tem a área sobrando de compensação, ela não vai querer. Como assim? Não vai fazer sentido. Não, mas a questão não é fazer sentido. A questão é corrigir um dano ambiental. Ela não é para produção para nada. Ela está ali porque é o seguinte, você tinha que ter preservado no seu imóvel. Você foi lá e desmatou. Para não te prender, que dá cadeia e é muita, e te multa,
e aí fala com você o seguinte, você tem que repor. Só que como é que você repõe uma Mata Atlântica nativa que você não vai repor ali? O que eles fazem? Ó, eu vou te dar uma saída. Você compra uma outra área de mata, você é responsável pela preservação dela para compensar esse dano ambiental que você fez aqui. E aí, aquela área tem que ser preservada pro resto da vida. É uma forma de te deixar escapar e eles disserem que tem os 20%. Mais ou menos isso, né, Lucas? No caso, Carla, ela não está vinculada à pessoa que comprou, né? Ela está vinculada à matrícula. Então, Sim. aquela matrícula que eu tenho, que ela esteja faltando 200 hectares de reserva legal, e eu comprei uma área de compensação, essa compensação vai vir uma verbação dessa minha outra matrícula falando, compensação ambiental na matrícula tal, entendeu? Então, é obrigatório que ela seja vendida junto, né? Entendi. Inclusive, Então, essa área da compensação, ela não pode ter APP, não pode ter nada que diminua a área dela, né? Ela tem que estar livre, desimpedida de qualquer... Não pode ter rio, não pode ter nada. É justamente para fechar aquela área que está faltando na matrícula, na primeira matrícula que você está... que você degradou, vamos falar assim. Então, eu sei, mas vamos imaginar que quem está comprando aquela área que eu estou vendendo, que está faltando a área de preservação, já tem uma área preservada sobrando. Mesmo assim, então ela vai continuar com a área sobrando, porque daí ela vai ter que levar aquela área de lambuja mesmo. Sim. Aí e a gente já viu... Pode completar, cara. E aí a outra pergunta é, como é que eu vou achar, então, depois essa área de preservação para comprar? Isso, vou falar assim, que a gente tem visto até no leilão, o pessoal procurando. Porque normalmente a área de vegetação nativa, a área de vegetação fechada, ela tem um valor bem baixo, né? Então, a gente já viu o pessoal procurando a área de vegetação para comprar em leilão, né? Que é uma oportunidade interessante. Eu já vi. Eu já geral, vi em leilão. Área de preservação em leilão. Bastante. Eu comprei uma pessoa daqui de Ribeirão pagou 6 mil e depois eu comprei dela por 30. Olha aí. Você teve que comprar uma, Juliana? Nós compramos, só que é em Juquiá. A gente nunca nem pisou, nem vai pisar lá. Juquiá é depois de Juquitiba. Cara, não faço ideia. Eu sei, eu fui criado em Juquitiba, eu conheço. Ideia. Juquiá é logo depois, eu conheço. Mata Atlântica. Eu tive dificuldade até para decorar o nome. E uma pessoa daqui de Ribeirão arrematou pagou 6 mil do alqueire e a gente pagou 30 depois comprando. E o cara vendeu rapidinho. O engenheiro estava fazendo o CAR, ele dividiu lá, um monte de gente precisando comprar, vendeu rapidinho. E aí, Lucas, a outra pergunta, mais uma ainda, né? Você estava falando da cultura e tal, né? Que eu preciso olhar qual é a cultura que está sendo, que é importante a gente avaliar. Como é que você faz essa pesquisa? Só ligando para as pessoas? Como é que você faz para saber o que está... como é que eu vou dizer? O que é bom produzir ali, que nem o Rômulo estava falando, que numa área uma do lado da outra, ali já acabou a área de produção, né? E a área de produção leiteira, então o pessoal está comprando, então é uma oportunidade para você poder comprar. Como que você descobre isso? Tem algum lugar ou você procura pela internet mesmo? As minhas análises, assim, eu faço 90% delas num software que se chama QGIS, tá? Que eu acho que quem quer trabalhar com rural, eu acho que até os corretores rurais, eu acho que todo mundo teria que utilizar, que é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta de georreferenciamento, e que você consegue subir várias bases de dados lá dentro. Então, eu já tenho minhas bases... QGIS é um software livre, você pode baixar, instalar e procurar no YouTube vários vídeos assim para aprender a mexer nele. E nesse software eu já tenho todas as minhas bases de dados instaladas e eu consigo visualizar através de um mapa
quais culturas estão sendo produzidas naquela região. Então, por exemplo, eu tenho nesse meu mapa, assim, eu olho o Rio Grande do Sul, assim, eu tenho em rosa, assim, aqui tem soja, aqui tem um roxo, aqui tem arroz, aqui tem esse verde aqui que eu sei que é campo, sabe? Eu já coloco uma coloração para conseguir identificar tudo que tem ao redor. Então, eu vou naquela propriedade, naquele CAR que eu estou buscando, e daí eu vejo, putz, esse CAR aqui que eu estou olhando, ele está em campo, ele está verde, e eu olho as propriedades ao redor que estão todas em rosa ali, com soja, nesse layout que eu montei ali, né? Então, a partir dessa ferramenta, eu consigo identificar onde tem uma área que pode ser uma boa oportunidade. Nossa. Show. Para nós aqui é meio complexo, viu, Lucas? Porque a gente está acostumado com outro. Para você deve ser muito fácil, né? Deve ter pensado, não acredito que essas pessoas perguntam essas coisas, mas eu vou estudar, né? Obrigada. Agora, o pessoal fala que está nadando aí em Oceano Azul, nos imóveis, né, mais complexos, urbanos e tal. Eu acredito que eles estão, porque é o seguinte, ó, você tem um imóvel rural, legal, normal. Os caras ainda estão procurando área de expansão, ainda estão cavando mais ainda. Não está vendo dinheiro hoje, e aí, se você colocar que 30% do PIB do país é commodity, é produção agrícola, e todo mundo está atrás de comida, e nos próximos 5, 10 anos aí, o que vocês estão construindo é a aposentadoria, vocês não são bobos. Estão ganhando dia a dia ali com os pop, né? Que eu sei, tá ali no arroz com feijão, e já garantindo a aposentadoria com essas fazendas aí. Vocês não são bobos, não. Os pessoal do sul tem que ficar de olho aberto. Diz que carioca que é ligeiro, eu tô achando que o pessoal do sul que é ligeiro. Tem nada de ligeiro em carioca, não. Fala, Alex. Oi, Lucas, boa noite. Boa Essa noite. parte de compensação ambiental, ela tem regras específicas, do tipo assim, tem que ser uma área na mesma região, o bioma, ou bacia hidrográfica, ou não? Ou pode ser compensado em qualquer lugar. Você conhece essa parte? Sim, o que eu sei dessa parte de legislação é que tem que ser dentro do mesmo bioma. Tá? Então, assim, por exemplo, a bioma Mata Atlântica, você tem que fazer uma compensação ambiental dentro do mesmo bioma. Tá? Não acredito que tenha limitação em relação ao Estado, apesar de ser o Ministério Público Estadual, às vezes, que faz essa verificação de dano ambiental. Mas até se a Juliana Berto puder complementar o assunto ali, já que ela já fez uma compensação nesse sentido, mas pelo que eu sei é só dentro do mesmo bioma mesmo. Tá, joia. Sim, Obrigado. sim, dentro do mesmo bioma. Até Alex. uma dica que a gente já viu acontecer em leilão, uma pessoa que queria muito uma área, e essa área ela tinha um problema ambiental que exigiria uma compensação. Ela, antes dela arrematar a área, ela já fez um acordo com o Ministério Público, para garantir que ela conseguiria ter um acordo bom e não ter um prejuízo depois da arrematação, para depois dar o lance nessa área e fazer a arrematação. Boa. Boa. Porque aí espanta todo mundo, né? E aqui tem problema, não vou nem mexer. Aqui tem problema, não vou nem ver. E talvez é uma área maravilhosa, né? Uma excelente estratégia, sim. Alguém mais? Vai lá, Rony. Concorrência, desculpa, Rony. Só uma perguntinha rápida. Como que está a concorrência nos rurais? A gente vê que nessas áreas assim que brilham aos olhos de todos, está bem difícil de levar. Tá? Mas não está que nem você trabalha com os dois, não está que nem no... Não está que nem urbano, mas, por exemplo, você pega uma área assim, Mato Grosso, Sorriso, né? O maior produtor de soja hoje do Brasil. Você não vai conseguir arrematar, você vai pegar ela quase a valor de mercado, assim, né? E às vezes até, dependendo, se for um proprietário vizinho ali que está tentando arrematar, até superior ao valor de mercado. Mas fora dessas, tá de boa. Por exemplo... É mais tranquilo do que o urbano, né? Em relação a É mais tranquilo porque tem essas
essas nuances, essas dificuldades de avaliação, de encontrar o imóvel, a localização, de confirmar as E informações, tem menos né? gente Então, também na área, eu acho, né? sim, sim, com certeza. Leilões dessas... E a própria necessidade de um tempo maior para você conseguir gerar o capital também afasta um pouquinho os investidores, né? Que geralmente estão querendo pegar, no meu caso também, né? Pegar POP para girar rápido, então acaba afastando um pouco. Ele pega o dinheiro lá nos pop e joga nas fazendas. Fala, Rony. Boa noite, Lucas. A minha dúvida é com relação ao uso capião, risco de uso capião. Não sei se eu perdi alguns trechinhos, não sei se já foi falado, mas, assim, Não. pelo que eu percebi até da fala do Rômulo, não se arremata sem ter diligências em loco, né? Então, com isso, você reduz o risco do uso capião? Sim, e isso é muito importante, principalmente em leilão extrajudicial. Porque eu falei antes, às vezes o banco acaba deixando o imóvel muito tempo lá parado, né? E é comum ter invasão do imóvel, e principalmente naquela plataforma da PGFN, é o que a gente mais vê acontecer, aquela comprei. Às vezes tem imóveis ali que a dívida foi executada ali faz 20 anos, e o imóvel estava lá parado num limbo, ninguém verificou aquele imóvel, e do nada a Procuradoria-Geral encontra aquele imóvel e coloca ali para vender, né? É ali onde tem o maior risco que a gente já encontrou até hoje. E fazer essa diligência, né? Conversar com os vizinhos ali para entender a realidade, porque cada imóvel, se nos imóveis urbanos, o imóvel urbano já tem uma história, vocês imaginam um imóvel rural, né? Então, você tem que principalmente tentar entender a história daquele imóvel rural antes de arrematar ele, né? Uso capião é uma praga, né? No rural, realmente, se arrasta. E outra coisa, nós estamos acostumados nos imóveis urbanos aos processos serem mais rápidos e principalmente quando tem alienação fiduciária, é um processo mais rápido. A gente tem que lembrar que imóvel rural normalmente era hipoteca, era um instituto lá atrás, vem se arrastando. E assim, o imóvel urbano, eu já li alguns processos e você consegue entender isso. Que o urbano, o oficial de justiça, o avaliador, ele sabe, ele está ali dentro da rua, ele sabe onde é o imóvel. No imóvel rural, o cara tem que sair, ir para uma roça, que ele nem sabe onde é, procurar, não tem um endereço certo, ele vai procurando ali, para aqui, aí demora mais. Então, agora, eu vi no Bandes, que é um banco que eu comprei no Espírito Santo, é um banco do Estado, que eles estão fazendo 100% por alienação fiduciária os empréstimos, Lucas. Não estão colocando hipoteca nem nada disso, não. É só alienação fiduciária. Essa é uma discussão que a gente tem no nosso grupo lá com o Marcos Custódio, né? De qual o melhor caminho, né? Inclusive, os bancos agora, além disso, eles estão cuidando a questão do módulo fiscal já também. Agora, se o proprietário vai querer pegar um crédito e a área dele não ultrapassar os 4 módulos lá, eles já não estão concedendo mais, sabe? Eles estão querendo se precaver de todas as maneiras para quando acontecer uma execução, eles conseguirem reaver aquele capital, né? Então eu conversei com o Guilherme lá atrás sobre esse tema aí, e a gente conversou e falou, o banco vai começar a sair, e o pequeno, ele está protegido, mas de certa forma ele não vai produzir, porque ele não vai conseguir pegar empréstimo. Então os bancos já estão fazendo isso, já estão negando. Já estão fazendo isso. Então não demora ter uma mudança, não. Na hora que o negócio doer, eu não acredito que demore ter uma... E o que deve ter de processo também em cima disso, para lá e para cá, uma hora vai ter que chegar lá em cima e eles vão ter que deliberar mais uma vez, né? Gente, para mim deu, já foi todas as perguntas, acho que para vocês também, 9h48. Quero liberar o Lucas, está num frio danado aí. Agradecer sua presença aqui. Eu sei que o tema é um pouco complexo para quem está ouvindo a primeira vez. Depois que você escuta 1, 2, 3 e entende, eu posso afirmar que é bom, dá dinheiro.
a turma está nadando praticamente sozinha, porque se a gente olhar o leiloeiro que está dando cara a tapa aí é o Custódio, e os meninos que estão trabalhando firme é a turma do Lucas aí, o Vitec, o Lucas, tem mais algumas pessoas, mas olhem para esse mercado, inclusive o que ele disse, né? Para uma construção de um patrimônio a médio e longo prazo, não é tão ruim. Aprendam a fazer, Custódio tem o curso dele lá, mas o Lucas é fera. Se quiser fazer uma análise, entender, não quiser ver esse tanto de lugar para entrar ali e aqui, eu posso dizer, dá uma ligada para o Lucas, ele vai fazer todo o levantamento, manja, sabe muito. Eu estava procurando uma área aqui, liguei para ele, bati cabeça, não demorou meia hora, o Lucas me retornou. Rômulo, é aqui, é ali, o carro está aqui, é fera. E prestem muita atenção. Imóvel rural, deixa eu abrir o olhar de vocês aqui. Tem chácara, tem sítio, tem terra pequenininha de poucos alqueires. Não comecem a pensar, a turma fala de fazenda, de coisa grande. Às vezes tem dinheiro do lado que vocês estão deixando passar, porque é rural. Essas chácaras que tem por aí, sítios pequenos, sítios menores, eu posso dizer, Espírito Santo, eu vou começar a voltar a olhar a região que eu conheço ali, porque é muito disputado. Qualquer pedacinho de terra... Eu não sei avaliar a chácara. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Liga para o Lucas. A chácara. Você precisa então trazer um povo aqui. Ô, Lucas, você vai ter que dar uma aula de chácara, então, para a gente, já que o Rômulo quer que a gente está incentivando a gente aí a investir em chácara. Cara, eu falei... Rômulo, a gente está acostumado com urbano. Para fazer chácara, sítio, qualquer coisa, mesmo que não seja fazenda, mesmo que seja uma área rural menor, você tem cuidados e tem coisas que você tem que ter um conhecimento mínimo para isso, né? Vou dar um exemplo para você, de uma área que eu liguei para o Lucas. Essa área eu pedi ajuda. Tinha um arrematante, ele é esmartano, uma área em Linhares, na beira da lagoa, tem uma lagoa lá, e é muito caro. É uma área muito cara, porque o pessoal vai de lancha, jet ski, enfim. E a gente precisa saber, ter certeza do lugar. O Lucas colocou lá para nós. Eu lembro que estava por 500 e alguma coisa, valia 1,5, e é liquidez assim, ó. Era pôr no mercado e ir embora. Tanto é que ela saiu perto, a gente perseguiu até 800 para poder comprar. Ela foi a 1,300. Mas eu tenho certeza que quem comprou, e ela já estava pronta para Airbnb, já tinha chalé, já tinha lugar para ancorar o jet ski, ela estava pronta. Inclusive, ela já tinha até Instagram movimentado, tinha muita gente famosa que ia lá, não sei o quê. Então, é o tipo de imóvel que não é difícil de avaliar. Você já tem um histórico em volta ali, você já tem... Ele não está lá nas fazendas, mas ele está perto da área urbana e é um imóvel que é disputado. Então, passa essas oportunidades. Tem cidades que tem chácaras muito próximas. O problema é que a gente não sabe avaliar, é isso que eu estou dizendo. Porque, assim, para você avaliar uma chácara, um sítio, uma chácara, qualquer coisa, você não vai avaliar da mesma forma que a gente avalia as casas. Você não vai, por exemplo, pegar e fazer quais os sítios, as chácaras que tem na região e ver o preço. Não é assim que funciona. Funciona. Aí que você se engana. Aí que você se engana. Aí, nessa região, ela é ativa economicamente de compra, venda. Eu peguei referências justas do mesmo jeito, chácaras para vender na lagoa tal. E aí tinha um monte de chácaras. Aí tinha um corretor. Eu liguei para o corretor, ele me deu o panorama da região. É isso que eu estou falando. Tem áreas em volta da área urbana que tem esse movimento, Mirtz, que você consegue achar valor. Mas aí já é um quase urbano, né? Seriam chácaras urbanas, chácaras, sítios urbanos, né? Que já não estão na área rural, né? Porque na área rural eu acho que é mais complicado ver essa. Eu não sei como é feito, mas eu acho que não é só comparativo de um para outro. Como que vocês fazem, Lucas?
Eu volto a bater na informação, né? Você tem que saber com quem pesquisar a informação correta. Nesse caso, a chácara ela é obrigada a ter um CAR também. Então, pelo CAR, você consegue puxar a informação dos outros proprietários das chácaras que tem ali ao redor. Então, só aí nesse contato com eles, você já vai saber quanto que o cara pagou, como é que está o mercado ali, quanto que está valendo, entendeu? Essa é a vantagem do rural, né? Mas é tudo fofoqueiro. É só aproveitar Missão, de fofoqueiro, é missão. isso. Entendi. Você entende que são alguns paradigmas que a gente tem que... Cadê o Saldanha? Ele tem que virar fazendeiro, gente. Como é que é? Cadê o Saldanha? Ele não está aqui hoje, que eu ia falar para ele que ele é o fofoqueiro de plantão, não é? Ele mesmo não fala. Tem que virar fazendeiro, né? Porque, pelo jeito, todo mundo que é fofoqueiro vira fazendeiro. Então, tá bom, né? Ô, Lucas, obrigado, viu? Mais uma vez. Precisar, estamos por aqui. E vamos ver se a gente consegue pôr o povo para arrematar mais imóvel rural, que eu sei que dá dinheiro. Eu já ganhei dinheiro com imóvel rural, sei como é. E muito obrigado mais uma vez. Agradeço o Guilherme aí. Eu sei que vocês são um time muito bom, muito coeso. Valeu, obrigadão, uma boa noite. E até mais. Espero falar com você mais vezes. Isso aí, eu que agradeço vocês aí, me aturaram até essas horas, e agradeço também a presença do Hugo ali, do Sérgio, do Marcelo também, que participam com a gente de algumas arrematações aí. Norminha. Tá legal? Norma já foi? Norma já foi dormir. Já. Tá bom. Valeu. Obrigado, Lucas. Um abraço. Beleza, valeu. Abração. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite.